Olá, olá, então estamos de volta. Vocês estão me ouvindo? Só ok. Pois é, né? O pessoal deve estar aí enrolado com as compras natalinas, com os preparativos para o Natal e esqueceu que o nosso estudo hoje ia acontecer. Mas são fatos que acontecem, né? Então, a gente está aqui, vamos fazer o estudo. Por enquanto estamos nós três, mais 1 milhão de encarnados e desencarnados, com certeza. Então a gente vai realizando aqui o nosso estudo, que hoje está assim muito bom. Esse livro está sensacional, trazendo assim fatos importantíssimos para nós, né? Esses processos aqui de obsessão, esses processos assim bem tenebrosos, né? Pois é, Nina, comigo com certeza também tem, né? E provavelmente com a Luíse também. Bom, eu abri o Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. E o item é o item 14, que ele vem falando sobre a beneficência. Então, o item 14 é um item um pouco longo, aí eu não vou ler tudo não, porque ele é bem grandinho, né? É uma mensagem, não, até que nem tanto, dá para ler tudo sim, uma mensagem de Carita, que foi trazida em Lyon em 1861. Muito bonita essa mensagem. Então, vamos lá. Então, repetindo, capítulo 13, item 14. Existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre eles há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado e, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo o cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espírito, como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer? E isso sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender e onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das faces da caridade. Então a gente vai parando por aqui para poder a gente fazer a nossa prece, porque a mensagenzinha é longa e a gente tem muito estudo hoje. Então vamos fazer a nossa prece então. Caridade, a gente tem um campo imenso para praticar, né? Basta que a gente se proponha a fazer isso. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, amigos espirituais, benfeitores, guias que aqui estão nos amparando e nos sustentando nesse trabalho. Te agradecemos, Senhor, sempre em primeiro lugar, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, estudando este livro que vem trazendo para nós grandes informações assim importantes que nos serão úteis nessa nossa caminhada em busca da perfeição. São exemplos que nos são trazidos, onde nós vamos refletindo, meditando e assim evitando cometer os mesmos equívocos que esses companheiros. Daí o nosso agradecimento imenso por todos esses amigos que nos fazem, que nos trazem essas mensagens, que nos trazem esses ensinamentos. Que possamos, Senhor, sermos dignos e merecedores
deste brinde, deste presente, né, deste amor com o qual somos tratados. E que o nosso estudo, Senhor, possa percorrer com harmonia, tranquilidade e atender assim, então, a Tua vontade, ao Teu objetivo. Envolva os nossos companheiros que aqui estão, aqueles que não puderam vir, por qualquer razão que seja, possam todos receber nesta noite o Teu amor, a Tua luz, a Tua paz e a Tua harmonia em todos os corações. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, nós pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá, né? Nós estamos aqui estudando esse livro, onde na semana passada, né, o Sérgio fez o estudo aqui, e nós vimos no capítulo anterior o socorro que foi dado ao Jorge, filho de Saldanha. Saldanha, que é o obsessor lá, o algoz de Margarida. Então, esse ato, né, que Gúbio teve de amor para com o filho dele e para com as duas entidades que eram sua mãe e sua esposa, que estavam lá desencarnadas, né, a esposa pelo suicídio e a mãe por tristeza diante do problema que surgiu, né, o fato dele ter sido condenado injustamente, sem ter culpa. Então fizeram com que essa família se despedaçasse. E Saldanha, então, pai desse rapaz, revoltado, está todo nesse processo de obsidiar e acabar Margarida, com o objetivo de ferir o pai de Margarida, que foi o juiz que condenou seu filho. Mas chegando lá, Gúbio, né, com Eloy e com André, fazem aquele trabalho de carinho, de amor com as duas companheiras e com o próprio Jorge, deixando o Gúbio assim um pouco comovido e até numa modificação no seu comportamento, que vinha sendo assim muito grosseiro, muito maldoso, né, muito mal até o momento. E diante desse fato aí, desse amor com que ele viu seu filho ser tratado, ele dá uma balançada. E aí nós vamos ver agora, no capítulo de hoje, essa convocação familiar, onde Gúbio vai até a casa do juiz que condenou o Jorge. Ele vai lá convocar em processo durante o sono aqueles companheiros que ali estão naquela casa, o juiz, a esposa e a filha do Jorge, que nós já vimos em capítulos anteriores, que, tendo ficado sozinha no mundo, foi amparada por esse juiz. Então ela está lá e eles vão ser convocados para uma reunião em estado de sono, e Gúbio vai tentar orientar o juiz para ajudar Jorge a tirar Jorge daquele processo em que ele se encontra lá, trazendo ele novamente para a vida, porque ele está lá num estado deplorável, num manicômio, sendo tratado como louco, né? Então esse capítulo nós vamos estudar e vamos ver aqui o que vai acontecer. Então vamos lá. Alcançando a grande residência em que Margarida descansava, antes de nos instalarmos de novo junto à enferma, Gúbio, assistido agora para me respeito de Saldanha, dirigiu-lhe a palavra, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz e analisar a situação da filhinha de Jorge ali refugiada. O magistrado residia com os parentes na ala central de um vasto edifício de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Até então, não lhe haviam atingido a zona domiciliar. É possível, informou nosso instrutor, promovermos benéfica reunião, convocando alguns encarnados
a possível ajuste. O juiz certamente dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Quer dizer, estariam ali esperando uma oportunidade para eles se reunirem lá e puxarem, né, o juiz. Saldanha concordou através de monossílabos, ao modo do aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. Né? A gente já vai percebendo aqui uma mudança de comportamento de Saldanha diante do tratamento amoroso que ele viu Gúbio ter com o seu filho. E ele diz, né, o instrutor, né, Gúbio, a noite é propícia, prosseguiu o instrutor, prestativo e simples. E atravessamos os primeiros minutos da madrugada. Entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que rebatiam as portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados. A maioria reclamava justiça. Dispomos-nos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um rapaz encarnado nos surge à frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Então aí chegaram à casa e eles vão tentar fazer essa reunião através do momento em que o juiz dorme, toda a família dorme. E aí eles encontram essa criatura, né, que tem como nome Alencar. Alencar é irmão de Margarida e vem a ser, como diz aqui para nós o nosso amigo Saldanha, ele vem a ser aquele que está perseguindo. Oi, Elisa, boa noite, seja muito bem-vinda. Está perseguindo a neta de Saldanha, que é a filha de Jorge. Então ele diz, deslocando-se a caminho do pavimento interior, Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e notificou: este é Alencar, irmão de Margarida e perseguidor de minha neta. Vejamo-lo, exclamou o interpelado, alternando-nos a direção. Seguimos o jovem, que nem de longe conseguiria registrar-nos a presença. E observamos que, após descer alguns degraus, se prestava à entrada de compartimento modesto, tentando forçá-la. A gente vai ver aqui depois, né, que já até foi falado no estudo anterior, que esse rapaz, ele ficava tentando abusar da menina, da Lia, que é a neta do Saldanha, que é o filho e filha do Jorge. E ele ficava tentando, ainda não tinha conseguido, mas ia sempre lá forçar a situação. E aí, todas as noites, comentou Saldanha, preocupado por abusar. Aí, desculpe que eu pulei um pedacinho, voltando. Seguimos o jovem que nem de noite conseguiria registrar-nos a presença. Observamos que, após descer alguns degraus, se prostava diante do compartimento, tentando forçá-la. Em torno, inalava-se-lhes o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações, quer dizer, estava vindo já totalmente alterado no seu comportamento em função aí de bebida, de droga que talvez usasse, né? E aí o Saldanha vem. Todas as noites, comentou Saldanha, preocupado, procura abusar de nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a resistência de Lia, estende os processos de perseguição, com ameaças diversas. E acredito que, se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos,
agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Notamos, admirados, tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso verdugo. Né? Nós já vimos lá no final do capítulo passado e no início desse, que aquilo que eu falei para vocês, ele tinha mudado um pouco seu comportamento em função da cena que ele viu Gúbio fazer com um filho no capítulo passado e com as duas entidades, né, que era a mãe e a esposa de Jorge, que estavam ali obsediando, sugando suas energias. E aí a gente vai entendendo, né, como é que a força do amor. Quando Jesus disse lá que só através do amor nós vamos conseguir os nossos ideais, é uma grande verdade, né? O gesto de amor que ele viu o Gúbio realizar com o filho e com as duas senhoras lá, as duas mulheres, fez com que ele se tocasse. E ele já não está tão fervoroso nos seus ideais como antes. A gente percebe aqui que ele já está mais macinho, mais suave, né? Todo em função do ato amoroso, do ato de amor que ele viu Gúbio realizar lá e acalmar, tirar o filho, né, daquele sufoco. É isso aí, ô Luísa, né? Não há ninguém que não se toque pelo amor, por mais duro que seja. É aquela história, né? A pessoa pode vir para cima de você com todas as armas, com todos os dentes, com todas as pedras, todo armado. Mas se você receber com uma palavra de amor, com um gesto de amor, nossa, isso quebra qualquer um. Qualquer um. É como você falou, é por mais duro que a criatura seja, por maior ódio que ele tenha, e esse Saldanha a gente sabe que tem, porque ele está lá seco na Margarida, mas a gente já vai percebendo aqui que ele deu uma balançada, né? Já está vendo que com o amor se consegue as coisas com mais facilidade, porque o que ele não conseguiu fazer em favor do filho, o outro estranho conseguiu. O Gúbio conseguiu. Ele não conseguiu ajudar o filho. Por quê? Porque a maneira que ele estava utilizando não era o amor, né? Ele está indo pelos caminhos da vingança lá com Margarida, então ele não conseguia desse jeito livrar o filho lá do sofrimento. E Gúbio conseguiu com as preces, né? Com aquele tratamento carinhoso, com aquele tratamento amoroso. Aí então a gente vai percebendo, é mais um aprendizado, é mais uma lição, né? Não tem nada que não se dobre a um gesto de amor, a uma palavra dócil, a um gesto assim bondoso. Não tem quem, por pior que seja mesmo, por mais duro que seja, não se dobre. Ouvindo, continuando então, nosso orientador Gúbio, sem qualquer alarde de superioridade, concordou. O Gúbio também, né, vai agindo ali com Saldanha com muita perspicácia também, né, para poder fazer com que ele se reconheça, né, que o caminho que ele está seguindo não é o caminho legal. Efetivamente, Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração enérgica que o auxilie a buscar higiene mental. Em seguida, atentamente ministrou-lhe par magnético nos órgãos visuais. Escoados alguns minutos, Alencar retirou-se, algo cambaleante, para a câmara de dormir, de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. Olha aí, já o Saldanha querendo que o menino lá pensasse e meditasse sobre os deveres do homem de bem. Olha só. O obsidente de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento.
Logo após, em companhia de nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O magistrado se mantinha de corpo repousado sobre o colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. Aqui André falando. Naquela hora avançada da noite, o encanecido cavalheiro meditava. Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra? Seu juiz lá, já na cama, querendo dormir, com esses pensamentos, com esse questionamento, né? Porque arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos, quando ultrapassara já os 60. Crescera, estudara, casara-se. Todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistara os títulos que assinalam no mundo os sacerdotes do direito e por centenas de vezes envergara a toga para julgar processos difíceis. Na sua caminhada lá, na sua caminhada profissional, chegou ao cargo de juiz, que dentro desses sacerdotes aí do direito seria um cargo bem alto. Proferira sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sobre o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras. Recebera homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo encapelado mar da experiência terrestre, em face da posição que desfrutava no ataviado barco do tribunal. Respondera a milhares de consultas em casos de harmonia social. Mas, na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Sentia sede de fraternidade com os homens. Todavia, a posse do ouro e a eminência na atividade pública impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Olha só. Que interessante isso aqui, né? Ele sentia sede de fraternidade com os homens. Ele não sentia isso nele. Ele tinha essa vontade de ter esse tratamento fraterno, né? Esse amor fraterno, e coisa que ele não percebia. Tinha dinheiro, né? Tinha um posto elevado, mas a gente percebe aqui que ele era um infeliz. Mesmo diante das homenagens, diante dos trabalhos, diante de tudo que ele já tinha feito, ele era infeliz. É isso aí. Não, nem tudo o dinheiro compra. Aliás, o dinheiro ele compra o material, mas o moral é difícil. E o material não nos satisfaz. É interessante, né? O material não nos completa. Ele nos ajuda. Os bens, a aquisição dos bens materiais, ajuda muito. Nossa, então para nós, donas de casa, dentro de uma casa, você vê aí que hoje em dia, com esse avanço do progresso, com essa tecnologia toda à nossa disposição, como nos auxilia, mas não traz a nossa felicidade completa. Né? Você pode ter tudo dentro de uma casa, todo o conforto, mas se você não tiver aqueles valores materiais, ou valores espirituais, os valores morais bem trabalhados, você não consegue paz, você não consegue essa felicidade que a gente já pode ter aqui, seja essa maneira. O problema é que a gente fica muito apegado ainda aos valores materiais, né? Essa época, por exemplo, quantas famílias, e a gente tem conhecimento disso,
Quantas famílias estão ali numa atividade, né, comprando presentes e comprando isso e comprando aquilo, é presente para todo mundo, lá na maior felicidade, na maior alegria, um corre-corre danado. Amanhã, hoje mesmo a minha irmã ligou para mim, porque ela ainda está ligada nessas coisas assim, ela ligando para mim, que amanhã ela já vai começar a fazer os preparativos da ceia para adiantar, porque ela não quer ficar até tarde na cozinha, bababá, bababá. Falei, legal, isso mesmo, se adianta mesmo. Mas a gente percebe que aí faz isso tudo, na noite de Natal é aquela mesa farta, muita comida, muita bebida, muitos presentes. Mas se você pudesse, né, se nós pudéssemos penetrar no coração de cada criatura, eu acho que em 10 nós encontraríamos um que está realmente feliz, se encontrássemos. Porque a gente percebe muito, né, aquela alegria esfuziante, mas só para fora. Lá no interior é tristeza. Por quê? Porque os valores materiais é aquela alegria momentânea. No dia seguinte, no amanhecer do dia, né? Porque você fica ali envolvido com as bebidas, com as comidas, com as conversas, pronto, vai dormir. Mas no dia seguinte, quando você acorda, muitos estão naquela tristeza. Isso mesmo, Elisa, é o vazio existencial. Vocês percebem, eu já observei isso. Como amanhã natalina, as manhãs do dia 25 de dezembro, elas são tristes. O máximo que você vê, assim que você pode encontrar um pouquinho de alegria, as crianças lá com seus brinquedos. Mas os adultos, na realidade, eles não estão felizes. É uma noite, né? Primeiro que muita gente dorme até tarde porque bebeu muito. E aqueles que ainda acordam, que conseguem se levantar, não estão naquela felicidade esfuziante da noite anterior. É aquela coisa efêmera, né? É a felicidade ilusória que a gente busca nos valores materiais, nos bens materiais. E é o que está acontecendo aqui com esse companheiro. Ele está aí fazendo uma reflexão que ele tem tudo, né? Posição social, dinheiro, mas falta alguma coisa para ele. Ele não é feliz. Tanto que ele está ali questionando. E aí ele diz, experimentava a intraduzível fome de Deus. Olha só. Fome de Deus. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. E como a gente vê isso também, né? Como a gente vê as pessoas decepcionadas num processo de tristeza profunda em função da decepção que tem com as suas religiões. Essas discórdias que a gente vê acontecer entre elas, esse sectarismo, né? Essas imposições, as promessas enganosas, e que as pessoas não conseguem, porque as promessas são feitas para você ter agora. Então, é a promessa de que você vai ter um amor feliz na sua vida, é a promessa de que você vai encontrar um casamento feliz, é a promessa que você vai comprar a sua casa própria, isso, o imediatismo, mas sempre aquela necessidade dos valores materiais. Pois é, a família não aceita se você não quer participar disso. Ainda tem isso. Eu sei o que é isso, Elisa. Eu sei o que é isso. Porque esse tipo de comemoração, essas festanças, né, essas beberranças e que acontece na noite de Natal, para mim não dizem mais nada. Meu Natal é completamente outro, minha visão de Natal. Mas, pois é o meu caso, minha querida. Mas a minha irmã é que fala, ai, você parece que está doente. Nossa, que coisa mais chata. Você não vem. Aí meu sobrinho também fica em cima, quer dizer, você às vezes é obrigada a fazer algo que não é a sua vontade para não ser a ovelha negra, né? Então, como a minha mãe mora lá com ela, então eu tenho que ir para lá. Eu também, eu sou fanática, eu sou beata, já me chamaram de beata também, meu sobrinho me chama de beata, mas não são os nossos valores que vão modificando.
Eu já participei muito disso, né? Já comemorei muito o Natal dessa maneira, mas quando eu não tinha o conhecimento. E aí a gente vê, conforme você vai conhecendo, né? Conforme você vai entendendo, os seus valores vão se modificando. Eu não acho nada mais engraçado nem bonito essa coisa de compração de presente, né? Compração de muita comida. Não, Natal não é isso. Natal não é isso, né? É por isso que eu digo, eu sempre falo isso, aquela fala de Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vai te libertar, é uma verdade gritante na nossa vida, né? Você vai mudando seus valores. Tudo bem, você tem que comemorar o Natal, sim, mas o que é o Natal? Né? Aí você entra naquela comelância, entra naquela bebelância, entra naquela troca de presentes, depois um fica reclamando do presente do outro. Eu me lembro que a minha família, quando era maior, né, quando minha avó era viva ainda, meu pai também vivo, e aí se reuniam as irmãs da minha mãe, as tias, primos, sobrinhos, que agora nem tanto. Nossa, eu ficava boba com os comentários depois de presente. Ah, porque o presente que eu dei foi mais caro do que o que eu ganhei no amigo oculto. Gente, sabe? É uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu também não compro mais presentes para ninguém. Disputas, isso. Disputas até de roupas. Tem que botar roupa nova. Por que tem que botar roupa nova? Então, todo Natal você se encalacra, faz dívida, vai comprar roupa nova, vai comprar presente para todo mundo. Quando chega o mês de janeiro, tá lá. Triste, cabisbaixo, em depressão. Por quê? Gastou tudo antes do Natal e não tem mais. E aí tá lá desesperado, com um monte de coisa para pagar, com um monte de dívidas. E aí? Isso é Natal? Né? Não é Natal. É verdade, não é Natal. Então é o que está acontecendo aqui com esse companheiro. E aí, né, continuando aqui, ele vem dizendo: no entanto, os dogmas das religiões não satisfizeram ele. Por outro lado, a ciência comum, negativista e impenitente, ressecara-lhe o coração. Então vocês vejam só a falta do conhecimento, uma coisa superior, verdadeira, o que faz com uma criatura inteligente, né? Porque um juiz inteligente, com total conhecimento intelectual bem avançado, com uma situação financeira tranquila, morando numa casa super confortável, com posse de ouro, como ele mesmo diz aqui, mas totalmente infeliz. Totalmente infeliz. Olha aqui, ressecara-lhe o coração. Imagina. E aí ele continua: toda a existência se resumiria a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza? Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como a bolha d'água a desfazer-se ao vento. Quer dizer, não tinha valor nenhum para ele a vida. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele que esclarecera a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo, da carne, reagia magoado contra a extinção gradual das energias orgânicas. Ainda tinha esse processo, né, da criatura não aceitar a idade, que já não tinha mais condições de fazer o que fazia quando jovem. E ele diz aqui: porque as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente, ansiosa por renovação. Quer dizer, a máquina física, o corpo físico, completamente envelhecido. E a mente não acompanhou esse processo.
Porque a mente, nós sabemos, né, o espírito ele não envelhece, mas ele tem que acompanhar o processo daquele corpo que ele está utilizando naquela encarnação. Então a gente vai tendo, já chegando a determinada idade, né, a gente vai deixando certas coisas de lado. Ou seja, esses valores vão se modificando em função do conhecimento que nós vamos adquirindo. Coisa que esse companheiro não soube fazer, né? Ele cresceu muito intelectualmente profissional, mas o crescimento moral dele continuou lá. Então ele diz, né? Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Que misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos. Olha só, a situação, a cabeça desta criatura. Alguém pode imaginar que uma pessoa na situação dele, né, a vida dele bem financeiramente, um posto elevado dentro da profissão, recebendo vários elogios, fazendo um trabalho corretíssimo que ele fazia e vivendo nessa depressão total, né? Nesse conflito aí de mente que ele não encontra as respostas para aquilo que ele está vivendo. Por isso que a doutrina espírita, penúria espiritual, isso mesmo, Elisa. Por isso que a doutrina espírita, ela é assim maravilhosa. Porque ela vem nos esclarecer até esse processo que a gente tem que se preparar para ele. Né? Eu converso muito com meu amigo Reinaldo Spinetti, a respeito disso. Porque o corpo da gente vai envelhecendo, mas a mente não envelhece. Né? Então a gente ainda tem vontade de fazer determinadas coisas que fazia quando tinha lá seus 20 anos. Mas o corpo já não aguenta mais. Né? Então o que a gente precisa fazer? Trabalhar o espírito para esse processo também. Ele entender que ele teve aquele processo de aprendizado, né? Não entende, Elisa, verdade. Aí é que eu digo, né? As religiões, por isso que ele diz aqui, fracassado, né? Ressecar ali o coração. Porque as religiões, elas não esclarecem você desses detalhes importantes para que você não entre nesse processo depressivo. Por quê? É muito triste, a gente reconhece, eu pelo menos eu sou sincera em dizer, é você chegar nessa situação de ter um espírito jovem e o corpo não obedecer. Mas a gente entende que é um processo de aprendizado também. Né? A gente está limitado pelo corpo, mas isso é necessário para o nosso progresso, para que a gente possa valorizar próximas encarnações. Senão a gente ficava com um corpinho, né? Eu também já pensei assim. Hoje em dia eu já não penso, mas antes de conhecer a doutrina, eu tinha pavor de velhice. Eu achava que tinha que morrer, que era preferível você morrer do que ficar velho. Né? Passar dos 50 anos para mim era o caos. Eu queria morrer com os 50. Hoje, né, depois, né, que a gente entra na doutrina e tem esse conhecimento, a gente vai percebendo o quanto é importante esse processo. A gente acompanhar esse processo, vamos dizer assim, de envelhecimento do corpo material e entender que o espírito não está envelhecendo. E saber lidar com essa dificuldade que o corpo apresenta. Gente, isso é um aprendizado. É um aprendizado. Pois é, né? É um aprendizado. Você saber que tem essa vitalidade espiritual, né? Porque o espírito não envelheceu, mas você tem ali aquele corpo limitado. É trabalho, é processo de aprendizado de você aprender a conviver com as limitações. É muito legal isso, é interessantíssimo a gente quando entra nesses estudos e vem entendendo e consegue entender esses processos, né, que a vida vai nos apresentando. Aí a gente está assim já
numa fase já bem avançada, né? Eu mesmo faço muito isso. Eu começo a fazer volto lá na minha infância, né? Até o ponto mais que eu posso me lembrar da minha idade de 3, 4 anos, e aí a gente vem acompanhando o processo do nosso desenvolvimento e a gente vai vendo que coisa maravilhosa que é viver, que é ter uma vida controlada, né? Ali, e entender bendita doutrina espírita que surge na nossa vida antes desse processo, para a gente não entrar nessa depressão que a gente vê muita gente. Você vê o que acontece, eu não sei se vocês já perceberam isso, o que as artistas estão fazendo com os seus corpos. Eu vejo assim, atrizes, né, que a gente conheceu mais nova e que já estão numa idade já de não ter o rosto tão lisinho, mas elas ficam parecendo uns bonecos de cera, porque aplicam tanta coisa no rosto para esticar a pele e você vê, o rosto está lisinho, sim, acabam ficando feias, isso, Luíse. Não é? Você vê o corpo todo, o rosto todo esticado. Mas existem, né, coisas que não dá para esticar. Aí você olha o pescoço, tá aquele pescoço bastante enrugado, bastante maltratado pelo tempo. Aí você olha as mãos também toda, porque mão e pescoço não tem botox que dê jeito. Não tem, né? O envelhecimento da mão e no pescoço não tem como, os esteticistas mesmo falam, não tem como dar jeito. Então você vê que ficam pessoas assim totalmente deformadas. Não só as mulheres não, até os homens também. Eu fico vendo, meu Deus do céu, e vai esticando, e vai esticando. Isso é o quê? É não ter essa compreensão de que são necessárias essas rugas que se apresentam em nós. É claro que a gente não vai se largar e deixar acontecer, é claro, você tem que se cuidar do teu corpo, né? Mas com moderação, com equilíbrio, entendendo. É isso aí, Lisa, me lembrei também dela, né? Você vê uma mulher com seus 70 e poucos anos, a cara tão esticada que eu acho que ela já não consegue nem mais sorrir, porque já está rindo naturalmente, né? A busca do corpo perfeito, verdade. E não trabalham essa ideia de que você pode vai continuar, que você vai envelhecendo e pode ficar com um corpo saudável sem precisar desses subterfúgios artificiais que acabam te deixando feio, horrorosos, né? Olhem só uma Regina Duarte, como é que está. Toda deformada. Beth Faria, outro dia eu vi numa novela aqui, eu falei, meu Deus, o que essa mulher fez com a dela? Então, é a falta desse conhecimento, esse processo aqui que esse companheiro está passando, que nós, espíritas, se soubermos, não entramos, né? Vaidade em excesso. E a falta da aceitação do processo em que se encontra, né? Da vida, Elisa. É a criatura não aceitar a fase que vai ter que entrar. Não tem escapatória. Não tem. E aí entra nesses processos assim e a gente vê essas coisas horríveis acontecendo aí. E aí ele continua, André continua. Retirei a destra, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Depressão total, né? Aproximou-se Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre a fronte, comunicando-nos que prepará-lo-ia para a conversação próxima, dirigindo-lhe a intuição para as reminiscências do processo em que Jorge fora implicado. Aí ele agora vai adormecer o juiz e vai fazer uma espécie de desdobramento enquanto o corpo lá dorme. Daí a instantes, notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão. Dir-se-ia contemplarem certas cenas distanciadas
com indizível tortura. Mostravam-se angustiados e doridos. O instrutor recomendou-me tornar a auscultação psíquica e voltei a pousar a mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais, algo desenvolvidas, ouvi-lhe os pensamentos novos. Aí ele já começa a entrar aqui no processo de questionamento do que está acontecendo com ele, né? Ele já saiu daquele processo lá de depressivo, de pensar por que envelhecer, e ele envelhecendo não está feliz. E aí ele então entra nesse processo. Por que razão se detinha? Meditava o pai de Margarida, naquele processo liquidado, né? Porque Gúbio fez com que ele se lembrasse do processo de Jorge, lá de quando ele julgou Jorge. Então ele mesmo está questionando, ué, por que eu estou pensando nesse processo liquidado agora? A seu ver, desde muito do próprio coração. Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro. Entretanto, o assunto lhe revivia na cabeça, qual se a memória lhe impusesse. Tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente, esquecido no abismo da inconsciência, e lembrava-lhe as palavras veementes afirmando inocência. Aqui a gente dá uma paradinha para a gente refletir como que é o processo que esses benfeitores utilizam conosco para nos ajudar, não é? Olha só, a gente está vendo que isso aqui está um novelo de linha, né? Encafifado aqui, vidas entrelaçadas aqui, umas dependentes da outra. Então é como se Gúbio, né, tivesse pegando esse novelo de linha todo embaralhado. Eu me lembrei disso porque a gente faz trabalhos de crochê aqui, e de vez em quando a linha embola, aí dá um trabalho para desembolar aquilo, tem que ter uma paciência, né? Aí você vai puxando para um lado, puxando para o outro. É o que Gúbio está fazendo aqui. Então vocês vejam só, ele teve a paciência de se deixar levar por Saldanha lá no início do livro, né? Ele se dobrou às exigências de Saldanha para poder conseguir chegar até o objetivo dele, que era, o objetivo de Gúbio é livrar Margarida de Saldanha. Mas olha só o trabalho que eles estão tendo, foi lá atrás do filho. Por quê? Ele está se vingando de Margarida, por quê? Porque o filho foi maltratado, foi acusado injustamente pelo juiz pai de Margarida. Então vocês vejam só como é tanto a espiritualidade negativa, né, que é o caso de Saldanha, para afetar o juiz, ele foi lá atacar a filha. Inteligência. A gente percebe que são inteligentes, né? Eu vejo, quando eu leio esses livros assim, esses emaranhados, eu falo, meu Deus, é inteligência demais. Porque você veja que o Saldanha, ele não vai atacar direto o juiz. Porque ele vai atacar o juiz já está lá velho, que entregando os pontos, já para morrer mesmo, não vai sofrer nada. Então o que ele faz? Ele vai atacar o tesouro do juiz, que é a filha. Então ele está lá, né, obsediando Margarida, fazendo tudo para Margarida não se curar, não se tratar. Em função de quê? De uma vingança ao juiz por conta do que o juiz fez com o seu filho. E aí a gente vê aqui o trabalho que a espiritualidade tem para poder auxiliar esses casos, né? É tarefa, assim, nossa, edificante mesmo, né? E aí pensar que um dia nós estaremos fazendo isso, hein, gente? Tá? Isso aí é o nosso futuro, como espíritos elevados superiores que chegarmos a ser, e vamos chegar.
É isso aí que nos espera, esses trabalhos, essas tarefas. Então, é bom a gente se preparar para isso, porque é o que vem aí pela frente. Então, vocês vejam só aqui o que ele começa a fazer com o juiz. O juiz começa a se lembrar lá do caso do Jorge, e ao mesmo tempo ele começa a se questionar por que ele está se lembrando. E o juiz e o Gúbio está lá, jogando pensamento nele, lembrança do Jorge. E ele desvia Jorge mentalmente, esquecido no abismo da inconsciência. E lembrava-lhe as palavras veementes, afirmando inocência. Não conseguia explicar por que fortes razões lhe recolhera a filha. Quer dizer, ele cuidou até da filha do Jorge, mas ele nem entendia por que ele estava lá, tinha recolhido a filha. Introduzindo-a no próprio lar. Em vão, procurava o móvel secreto que o levava a demorar naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara-se em pleno desespero. Ele está relembrando tudo, o Gúbio está fazendo ele se lembrar de tudo. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciara enigmas muito mais intrincados e importantes. Não conseguia, pois, justificar-se quanto às reminiscências do humilde condenado réu de crime comum. Por quê, né? Estou pensando tanto nele. Nesse Comenos, o instrutor recomendou a Eloy e a mim o trazimento de Jorge fora do veículo carnal. Lá, agora, buscar Jorge e trazer para essa reunião. Ao domicílio do magistrado, enquanto prepararia a este último o desligamento parcial do corpo através do sono. Então, eles fizeram ele ainda acordado, lembrar de todo o processo. Agora ele vai dormir e ele vai sair do corpo para essa reunião. Voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsidiado que se achava ausente do vaso físico em grande prostração. Então, eles foram lá no local, no manicômio, onde Jorge estava lá preso, e para trazê-lo para essa reunião. Administrei-lhe ao organismo perispiritual recursos fluídicos reparadores e transportamo-lo à residência indicada. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, libertos do corpo, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado carinho, e unindo os três, como que identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão. Emprestou-lhe forças à mente, por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados em espírito, tanto quanto possível. Notei, então, que o despertamento não era análogo para os três. Variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. O magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. A jovem Lia colocava-se em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência. Situava-se Jorge em posição inferior em face do esgotamento em que se encontrava. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, que identificou o categorizado expoente da justiça, perguntou a esmo, absorvido de insofreável espanto: onde estamos? Onde estamos? Gúbio, no entanto, orava em silêncio. E quando formosa luz se lhe irradiou do tórax e do cérebro,
dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele irmanados em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros. Juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. É igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito. Quando o sono sela os lábios da carne, suscetíveis de mentir. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. Então ele está colocando aí o juiz a par do que está acontecendo. Então está lá ele dizendo, né? Estamos aqui na sua casa e o lar do mundo não é só aquilo que a gente vê, a matéria, os corpos materiais, mas existe algo além disso. Existe um mundo à parte desse mundo que a gente só enxerga com os olhos do corpo. Existe o mundo espiritual, onde, né, selados lá pelo sono, fechados pelo sono, o corpo material, os espíritos estão livres para vir participar desses encontros em grande utilidade. Aí a gente percebe, né? Muitas das vezes a gente dorme, pelo menos eu já passei por essa experiência. A gente dorme com problemas assim, com a cabeça meio que confusa, quente, né? Com aquela dificuldade de encontrar uma solução para determinado problema. E aí a gente dorme e no dia seguinte a gente acorda outra, com as soluções ali, daquilo, na mente, com tudo bonitinho, tudo organizadinho, né? É isso aí, gente, que acontece. No momento em que nós dormimos, se temos o merecimento, né? Ou seja, se estamos preparados para recebermos ajuda, a ajuda vem dessa maneira. Somos retirados do corpo, somos levados para algum lugar, lá somos orientados diante da nossa dificuldade, do que a gente tem, que a gente precisa, e quando a gente acorda no dia seguinte, não se lembra de nada. Mas as informações estão todas conosco. E aí a gente vai fazer, não, vou fazer isso, vou lembrar isso. Aí a gente ainda para e fala assim, meu Deus, por que eu não me lembrei disso ontem? Você não se lembrou disso ontem porque ontem você não sabia, né? Passou pela noite primeiro para ser orientado, para ser amparado aí por essa espiritualidade que nos ama, que tem a maior preocupação conosco. É muito interessante como isso acontece com a gente assim no nosso dia a dia. E o mais triste, né, é que a gente não valoriza, que a gente nem para, né, às vezes para agradecer esses momentos em que somos amparados e ajudados no período do sono noturno. Boa noite, Neubert, seja bem-vindo, meu querido. Aí, continuando aqui, ainda temos... Não vamos parar por aqui, né? Não vou continuar não, Nina, porque a gente só tem 2 minutos e aqui vai entrar já numa outra sequência. Então, a gente vai parar aqui, onde ele explicou para o nosso amigo, juiz, que ele vai ter uma reunião. E aí a gente vai deixar, né, a curiosidade aguçada do pessoal aí, para na quinta-feira que vem a gente ver o que vai acontecer nessa reunião. E aí continuaremos com essa novela linda, maravilhosa e edificante que a gente está estudando aqui com esse livro. Tá bom? Então, porque se aí a gente vai entrar aqui num outro processo, aí vai quebrar num assunto que não é bom quebrar. Então deixa a gente continuar a semana que vem. Bom, comigo está tudo tranquilo, não tenho nada, Nina, tudo certinho. Agradecer aí a presença de todos, né, por essa noite de estudo. Pessoal aí nessa semana meio atarefado aí com os preparativos natalinos. E... vai viajar, Lisa? Só em janeiro. Legal, não é bom esse descanso, né? Mas depois você pega aqui a gravação, que esses estudos acho que são gravados, depois você pega o livro também e vai descobrir lá
o que aconteceu nessa reunião. Muito interessante, hein? Esse trabalho que vai acontecer aqui agora. Eu não aconselho a ninguém a perder. Elisa, você vai estar, eu também vou, porque nosso Natal é diferente, né? Então eu vou estar aqui já na semana que vem, já preparados para o Réveillon, né? Aí o povo vai estar ainda meio envolvido com o Réveillon, mas eu, como não me envolvo com o Réveillon, então o Réveillon para mim é como uma data qualquer. Eu vou estar aqui fazendo o estudo com muito prazer, que isso para mim é a melhor coisa desse mundo. Se tivesse estudo no dia de Natal, eu faria com todo prazer. Gente, eu também desejo a todos aí um Feliz Natal, com muita paz, com muita harmonia. Não esqueçamos do nosso Mestre Jesus. Vamos colocar ele dentro de nossos corações, não só no dia 25, mas no dia 26, 27, 28, em janeiro, em fevereiro, em todos os dias que vamos continuar aqui vivendo. Porque a gente precisa muito desse Jesus na nossa vida, né? Do exemplo dele para nós. E a gente vivenciar tudo isso que ele nos ensinou é o que ele disse, o caminho, a verdade e a vida. Se não for através dele, não tem como a gente chegar a essa felicidade que a gente tanto busca, né? Então eu gostaria de saber agora se alguém se prontifica a fazer a nossa prece de encerramento. Eu já desejo aqui um bom Natal a todos, com muita paz, harmonia, um beijo no coração de todos e libero aí o microfone. Lisa, não quer fazer? Louise, Ancol, Neubert. Quer fazer não, Neubert? Ah, sem mic. Neubert, você também está sem mic? Elisa tem mic, que eu sei. Vamos lá, gente. Vocês não gostam de pressar, né? Então eu vou ter que fazer, né? Ah, então tá bom. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom. Então que a sua gargantinha aí, guarde ela, conserve ela, para que ela se cure o mais rapidinho possível, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece de encerramento e agradecimento. Senhor Jesus, estamos encerrando os nossos estudos e só temos a te agradecer, Senhor. Agradecer por todas essas informações que nos são trazidas e que vão nos fortalecendo, que vão assim nos edificando e nos dando coragem para continuarmos te seguindo, para continuarmos, através desses exemplos, fazendo as nossas escolhas corretas, com a tua ajuda, com o teu auxílio, para que a gente possa, Senhor, um dia, o mais rápido possível, vivenciarmos essa felicidade que sonhamos, a felicidade de estarmos junto a Ti, trabalhando diretamente na Tua seara, junto ao Teu coração amado. Que nesta, Senhor, nesta data que se aproxima, que comemoramos o Teu natalício, que a Tua presença esteja em nossas vidas, não só nesses dias, mas que esse sentimento que nós temos agora, né, esse espírito natalino que vem tocar a todos, que ele perdure, Senhor, por todos os dias do ano novo que se inicia. E que a gente compreenda de uma vez por toda que só vivenciando esse amor que Tu nos ensinaste, nós vamos crescer, vamos evoluir e vamos ser pessoas do bem, como é o Teu desejo e o desejo de Deus, nosso Pai. Te agradecendo sempre, Senhor, muito por tudo de bom que Tu nos oferece. Neste momento nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos trabalhos desta noite. Em Teu nome, em nome dessa espiritualidade que nos sustenta, do nosso mentor Caibá Chútel, em nome de Deus, nós encerramos então os nossos trabalhos. Mas continue conosco, Senhor, porque precisamos muito de Ti ainda em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.